Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso bendito Senhor, aquele que governa as nossas vidas, aquele que reina, aquele que tem todo o domínio, aquele que cuida de nós, o nosso todo-poderoso Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Estamos num dia importante para o nosso Brasil, em que estão sendo realizadas as eleições, e nós temos orado já há algum tempo. Hoje pela manhã novamente nós oramos, pedindo que o Senhor possa estar regendo essas eleições, e nós, como povo dele, possamos ser guardados da decisão do ímpio, da decisão das pessoas que não procedem do Senhor e que têm desejos diferentes daqueles que o Senhor professa. Confiantes, nós entregamos nas mãos do Senhor. É bom estarmos nas mãos de Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida que está aqui nesta noite. Quero começar dizendo que o título da palavra, ela não tem nada a ver com política. Depois eu fiquei meditando, eu falei assim, eu podia ter mudado o título, mas o título tem tão a ver com o que vai ser falado. Então eu quero dizer para você que não tem referência a nenhum político, mas tem referência à palavra de Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema a fidelidade no chamado de Cristo. Cristo, ele é fiel porque Deus, ele é fiel, é característica dele, é essência dele ser fiel. E a fidelidade no chamado dele também existe. A fidelidade, será que ela é caracterizada por um espírito inabalável? Essa é uma pergunta que nós temos. Será que as minhas oscilações, as oscilações do meu cristianismo e as minhas angústias, as minhas depressões, os meus mal-estar, eles denotam que eu não tenho confiança em Cristo? A resposta nas Escrituras. As Escrituras nos mostram que não, que é normal nós como seres humanos termos essas oscilações, é normal. Isso, porém, não nos autoriza a vivermos uma vida de murmuração, que fica como aqueles que ficam pelos cantos, num sentimento de autopiedade e congelados nas tuas ações, nem um extremo, nem um outro. Nós temos direito, sim, a nos sentirmos maus em alguns momentos da nossa vida, mas a sua vida, ela não pode ser uma vida de murmuração, não pode ser uma vida de angústia, porque você foi salvo, você foi liberto. O versículo que nós temos da semana passada é João 12, 27, em que Jesus Cristo fala às pessoas: agora minha alma está angustiada, que direi? Pai, salva-me desta hora? A resposta dele para a pergunta que ele mesmo fez é não, pois é precisamente para esta hora que eu vim. Cada um de nós estamos aqui vivos cumprindo um propósito, cumprindo uma determinação do Senhor. Então não adianta você querer rejeitar este momento, porque é para esse momento que você está aqui na terra. Jesus, Deus encarnado, se angustiou. Podemos até dizer que, segundo o padrão humano, em algum momento ele ficou depressivo. O problema não é a angústia momentânea, como é retratado nesse versículo, mas termos uma vida de angústia. A fidelidade que temos de buscar é da dependência contínua de Deus. É uma coisa que você tem que entender. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, nós temos que buscar em Deus a nossa plenitude, a nossa dependência. Só assim nós poderemos cumprir o chamado que Deus tem para nós. Cada um tem um chamado. Um chamado que às vezes ele é amargo. Às vezes você se encontra em situações na vida com um gosto amargo na boca pelo chamado de Deus, mas que por ser ministrado pelo nosso Deus, tem propósito. Você não sofre sem propósito. Esse propósito é curar o seu coração e cada vez mais você ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. O título da palavra, que eu falei para vocês que não tem nada a ver com política,
eles disseram não a Cristo. Não estou falando que nenhuma figura política é Cristo, não tem nada a ver. Aqueles homens aos quais nós estamos discorrendo, eles tiveram todas as oportunidades de dizer sim a Cristo. E eles disseram não a Cristo. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Estamos avançando rapidamente. Evangelho de João, capítulo 12. Do verso 29 em diante. Evangelho de João, capítulo 12, versos 29 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versos 29 em diante. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi para mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Verso 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez, lemos a Tua palavra. Algumas passagens nos parecem estranhas, como esse fim desse versículo, dizendo que o Senhor cegou os olhos deles e endureceu os corações. Mas sabemos que a Tua palavra é verdadeira e tem um fundo e tem um propósito. Como todas as situações pelas quais nós passamos, queremos entregar a nossa mente, entregar o nosso coração à Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo, o Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas, que nós possamos, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, ouvir a Tua voz nesta noite. Somos carentes em ouvir a Tua voz. Somos desejosos, Pai querido, de ouvir a Tua palavra. Não estamos aqui por causa de uma questão social, motivo social, nem, Pai, para nos alegrarmos com os nossos irmãos, mas estamos aqui para adorar ao Senhor e ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor me utilize nesta noite como um canal, Pai. Um canal purificado, limpo. Peço que o Teu Espírito Santo transforme as minhas palavras em coisas que sejam agradáveis a Ti e que possam, Pai querido, edificar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Consagramos todo esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eles disseram não a Cristo. Eles passaram grande parte do ministério de Cristo acompanhando os seus feitos. Nós, em João 12, João 11, nós estamos vendo a apresentação de uma série de milagres, o milagre da ressurreição de Lázaro. Aquelas pessoas ficaram agitadas, Jerusalém ficou agitado. Não é natural que uma pessoa conhecida se ressuscite,
e as pessoas não fiquem impactadas, e foi o que aconteceu. Mas aquele impacto, ele era um impacto, conforme nós já falamos, apenas superficial. Era como se fosse uma atração de circo, é como se fosse uma coisa bonita que você vê, em que logo passa e perde o seu sentido e perde o seu efeito. E aqueles homens tiveram todas as oportunidades, e agora nós estamos caminhando para o fim do ministério de Jesus, e vai ser apresentada a última chance para aquele grupo de pessoas. O primeiro versículo que nós vamos meditar é em João 12, 31. Jesus Cristo, ele olha para aquela multidão, a multidão daqueles que o acompanharam de Jerusalém, que acompanharam de Betânia junto com Lázaro, o ressuscitado. Aquela multidão que veio de Jerusalém, saindo do contexto da Páscoa para ver ele com o milagre que aconteceu. E ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. O Senhor agora, ele se gloria de haver obtido vitória, não só sobre o medo, mas também sobre a morte. A morte não se preocupa com o bicho, que vocês vão ficar olhando para o bicho, a porta vai ficar aberta e ele não vai sair. Ele só vai sair procurando uma luz. É que nem os pessoas aqui deveriam procurar uma luz, mas não procuraram. O Senhor agora se gloria de haver obtido vitória, não só sobre o medo, mas também sobre a morte. Fora de Cristo, nada existe no mundo além de confusão. Quando você pensa em algo que não seja Cristo, é relacionado com confusão. E ainda que Cristo já houvesse começado a edificar o reino de Deus, ele havia começado, a pregação tanto de João Batista como de Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já estava presente e ele é realmente instaurado na sua morte. Porém, essa restauração do reino do Senhor não pode ser estabelecida no mundo até que o reino de Satanás estivesse totalmente destruído. Até que a carne e tudo que se opõe a Cristo, a Deus, fosse reduzido a nada. Para que algo possa ser edificado, aquilo que estava no lugar, ele tem que dar lugar, tem que ser destruído. Quando você vai construir uma casa, normalmente o que você faz é limpar o terreno. Derruba, passa um trator, vai derrubando todas as coisas, limpa o terreno, para então você edificar uma nova casa. Não há um tipo de remendo em especial na área espiritual. Não há como você caminhar com preceitos do mundo e preceitos de Deus e achar que dá para caminhar na mesma linha, porque não dá. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Ou você está do lado do Senhor, ou você está contra Ele. Ou você ajunta, ou você espalha. Enquanto Satanás exercer domínio, a iniquidade prolifera por toda parte. Nós olhamos o nosso Brasil e nós vemos isso. A iniquidade proliferando por toda parte. As pessoas roubando, desvirtuando, mentindo. O ser humano não tem mais amor um com o outro. É a ação do domínio de Satanás. Quando Satanás for expulso, o mundo será colocado sob obediência e governo de Deus. A sua expulsão está em relação com o chamado de Jesus Cristo. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você pode fazer uma pergunta que eu também fiz. Como Satanás, ele foi expulso pela morte de Cristo, porque Cristo já morreu, e ele continua continuamente a nos atormentar. É uma realidade. Eu sou atormentado, você é atormentado, o mundo ele é atormentado. A expulsão ela não se limita a um momento. Ela não é uma coisa completa ainda. Nós temos que entender que essa expulsão do domínio de Satanás é um domínio que ele ainda não está totalmente destruído, mas é algo que vai se concretizar realmente na segunda vinda de Cristo, mas que já gera efeitos na sua vida, já gera efeitos na minha vida. E essa é a verdadeira morte de Satanás, porque a morte de Satanás não é no ambiente que nós vivemos, e sim na vida dos cristãos. Cada momento você tem que morrer para a sua vontade. Vontades essas que não condizem com a palavra. Há coisas que condizem com a palavra e você tem que manter.
Mas aquilo que não condiz com a palavra, você tem que eliminar na sua vida. E aí Satanás, o domínio de Satanás, o reino de Satanás na sua vida, que é o templo do Espírito Santo, ele é destruído. E a santificação progressiva tem a ver com isso. Em você, todos os dias, diminuir um pouco do domínio de Satanás sobre a sua vida. Que susto! Falando de Satanás, uma explosão dessa. Fala dele, né? Oxi! Embora a cruz pudesse parecer o triunfo de Satanás, quase que Emanuele nasceu. Embora a cruz pudesse exercer o triunfo de Satanás, ela na verdade é a sua derrota. Quando Satanás olha para a cruz de Cristo, ele fala: eu venci. João capítulo 12, versos 32 e 33. E eu, Jesus continua discursando para aquele povo, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Por essas palavras ele indicava de que morte morreria. E quando as pessoas ouvem, atrairei todos a mim, o primeiro pensamento é que toda a humanidade vai se salvar, e não é isso que o versículo está falando. O todos aí não é todos de totalidade, mas é todos de um grupo ou de dois grupos. Segue-se o método pela qual o juízo será conduzido. O ato de levantar a Jesus selará a sentença do sistema de injustiça vigente. Com a morte de Cristo, aquele sistema ritual que era propagado no templo, ele acaba. Nós não precisamos de leis rituais. Nós não precisamos de vestes especiais. Nós não precisamos de chamar Jesus Cristo, como eu falei pela manhã, de outros nomes, fazer campanhas de Israel, falar que é o Sabate, falar de outros nomes em hebraico para parecer que você é mais espiritual. Nós não precisamos nada disso, porque Jesus Cristo, quando ele morreu, ele acabou com isso. Não há mais a necessidade. Com a sua morte, o que acontece na verdade é que começam a nascer frutos. João 12, 24. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E é exatamente o que ia começar a acontecer assim que Cristo morresse. Nós vimos isso claramente na descida de Pentecostes, em que mais de 3.000 homens se convertem. Em uma ocasião posterior, mais 5.000 se convertem. E as conversões eram como um incêndio num mato seco. Pegavam em um e ia pegando, porque aquilo era muito forte, porque havia todo o sangue do Cordeiro embasado naquilo. Entenda que isso não mudou, e deveria ser verdade nas nossas vidas nos dias de hoje. Ser levantado no alto não significa simplesmente morrer, mas também tornar-se um poder vivificante e restaurador. João capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E na época de Moisés, aquele povo foi contra Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras, violentas, e começou a se morrer muita gente. Milhares de pessoas morrendo. E aí Deus ele fala: olha, pega um pedaço de pau, pendura uma cobra lá, entendeu? Fala que se olhar para aquele bicho lá, entendeu? É o sacrifício. Eu questiono Deus em relação a esse bicho, entendeu? Mas nós já trabalhamos isso dentro da Dominical. Que referência tem desse bicho? Por que é ele? Mas a figura é: você olha para a cruz e você é curado. Aquele que é levantado, aquele que é usado como sacrifício, ele é o mesmo sacrifício para mim e para você. Quando levantarem ao alto os homens, eles vão ver não a Cristo, mas eles vão poder ver a Deus. Algo que os discípulos falam: Pai, mostra-nos Jesus, mostra-nos o Pai. Somente isso é necessário. E Jesus olha e fala assim: eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda pedem para ver o Pai, vocês não estão me vendo. Quando vocês veem a mim, vocês veem o Pai. E quando Jesus é levantado, quando eles olham para Cristo, eles não vão ver Jesus, mas eles vão ver o próprio amor do Pai encarnado em Jesus. Esta é a ideia. A palavra todos empregadas por ele
deve ser entendida como uma referência àqueles outros que iriam se agregar ao rebanho, muitas outras pessoas, incluindo a minha vida e a sua vida. Pessoas de perto, pessoas de longe, que iriam dizer sim ao Senhor. Esses são os todos. João 10,16, disse-lhes, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. João 8,28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, pois sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando Jesus é levantado, quem aparece é o Pai. É a demonstração do amor, é o amor do sacrifício que Jesus fala. Ama ao próximo como a si mesmo. Deus está mostrando a dimensão desse amor, que é um amor de morte, é um amor de entrega total, é um amor em que você abre mão de todo o seu ser, para que a pessoa ela possa ser salva. Voltando ao texto da palavra a todos, João 10,16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Cristo usou o termo todos porque a igreja que tinha que ser congregada não era só de judeus, mas também era composta por pessoas que eram gentias, pessoas que não eram judias de nascimento. Hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós fazemos parte desse Israel espiritual de Deus, mas no passado não era assim. João 12:34. Respondeu-lhe a multidão. Aquelas pessoas ouvem o discurso de Jesus. Em vez de eles se renderem ao que Jesus está falando, em vez de eles aceitarem, eles retrucam. Foi-lhe-nos ensinados pela lei que o Cristo deve permanecer para sempre. Como pode dizer que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Aqueles homens estão olhando para Jesus e falam assim, nós não reconhecemos você como Messias. Nós vimos os seus milagres, nós ouvimos o seu discurso, mas nós não reconhecemos você como Messias. Com certeza, a intenção daqueles homens era criticar as palavras de Cristo. E por isso a sua malícia os cega, para que nada percebam em meio à mais clara luz. Quando nós fechamos o nosso coração, Deus fala, fala, fala e nós não ouvimos. Quando nós achamos que nós temos razão, independente da situação que está acontecendo, Deus fala, fala e nós não ouvimos. Nós temos essa faculdade de cerrar os nossos corações, de endurecer ele de tal maneira que nós não aceitamos ouvir nada a não ser o que nós queremos ouvir. Isso acontece muito em aconselhamento. A pessoa ela vem e ela simplesmente quer ouvir aquilo que já está no coração dela. Semana retrasada, uma pessoa entrou em contato comigo falando assim, olha, uma amiga minha, ela está com uma dificuldade no casamento. O senhor pode ajudar? Eu falei, eu posso ajudar. Aí depois ela me ligou e falou assim, olha, mas o marido não quer ir. Eu falei, não tem problema. O meu tratamento não é dele com ela ou dela com ele. O meu tratamento é deles com Deus. E eu vou tratá-los separados. Depois, em algum momento, eles vão se unir. E aí a resposta daquela mulher, eu não tenho nada para ser tratado. Eu estou muito bem com Deus. Quem precisa de tratamento não sou eu, é Ele. Não vai ter conserto. Coração fechado. E aí aquela moça me deu esse retorno e ela falou assim, agora a gente só pode orar. Eu falei, exatamente, só orar. Não tem o que possa fazer. Enquanto a pessoa ela não permitir que Deus entre no coração dela e trate das suas feridas. Deus ele não é violento, ele não vai invadir. E ele permite que a pessoa siga o curso da vida dele. Aqueles homens deixam entender que Jesus não deve ser considerado Cristo, porque ele disse que morreria enquanto a lei, segundo o seu entendimento, segundo o pensamento deles, era que aquele Cristo ele iria viver para sempre. A origem do erro deles é que eles julgaram o resplendor do reino do Messias que eles esperavam, segundo as suas expectativas. Nós criamos expectativas, nós temos expectativas e isso é saudável. O problema é você querer suplantar o seu desejo, a sua expectativa ao que a Bíblia fala, ao que as Escrituras comandam. Você tem direito a ter opiniões, desejos, mas entenda que todos eles estão debaixo da vontade poderosa do Senhor. Para aqueles homens, Cristo não correspondeu
ao que eles esperavam. Há uma noção tola de um rei. Que rei que eles buscavam? Um rei que iria restaurar não a humanidade, não todo o sistema, mas apenas o povo deles. Eles queriam que Israel fosse novamente poderoso, que Israel dominasse Roma, que Israel fosse reconhecido nas nações, e eles não queriam a salvação de Cristo, a dizer, a plenitude de vida. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós estamos sendo habilitados de uma nova aliança. Essa nova aliança é uma aliança que a leitura da palavra, a meditação da palavra, ela não é feita segundo os seus pressupostos, mas segundo os pressupostos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te comanda e te direciona. Por isso que quando nós lemos a palavra, nós temos que pedir a direção dele. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. E não é a letra, as escrituras matam. É o entendimento frio. É o entendimento sem misericórdia, é o entendimento sem amor, a leitura sem amor, ela mata, enquanto o Espírito vivifica. Dentro da ótica da interpretação da palavra deles, eles perguntam, quem é esse Filho do Homem? Eles estão censurando a figura de Cristo, como se Cristo, a partir daquele momento, fosse ficar tristinho e fosse abandonar o ministério dele. Isso é impossível. João 12, 35 e 36. Jesus lhes respondeu, a luz ainda está entre vós por pouco tempo. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou dele. Jesus dá a última opção para eles. Para alguns de nós, é a última opção. Para alguns que nós conhecemos, é a última opção. De você se arrepender do seu pecado, da sua rebeldia. Eu sei que estou errado, mas eu quero continuar nesse caminho. Eu sei que Deus está falando para mim agir de uma maneira tal, mas eu quero continuar nesse caminho. E o Senhor fala, aproveite enquanto há luz na sua vida. Aproveite enquanto há esta possibilidade. Aproveite enquanto o Senhor está junto de você. Nessa resposta, o Senhor os acusa de fecharem os olhos para a luz e os adverte sobre a urgência da sua aceitação, algo que ele já tinha avisado antes e ele avisa agora novamente. Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Ele os exorta à reflexão. É o último aviso. É o último aviso. Pode ser que para você seja o último aviso. Eles tinham dado o primeiro passo. Você deu o primeiro passo. Você está na casa do Senhor. Você ouve a voz dele. Agora ele fala, continua trilhando o caminho correto. Enquanto a luz está presente. Não se desvia do caminho. Não sai do caminho. A gente acompanha como pastor muitas vidas que vêm e vão. Pessoas que aparentemente vão e tá com aquele fogo, com aquela vontade. Eu quero. Acabou a vontade. Não é um nem dois. É tão triste. É tão triste. Tem alguns jovens que eu acompanho em que os jovens falam, eu quero isso para mim. Um jovem me falou comigo assim, pastor, eu estou sentindo no meu coração ardendo a necessidade. Falei, é mesmo? Mesmo, mais uma vez, o mundo, ele permitiu que o mundo o circundasse e o envolvesse. As trevas o circundam e estão à espreita. E eles vão ter por pouco tempo disponível a luz. Não ache que você vai ter todo o tempo do mundo para mudar. Não ache que Satanás, ele não existe, ou ele é uma força que não tem nenhum tipo de poder, porque ele é. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 fala sobre este poder. Ele fala para mim, ele fala para você. Sede sóbrios e vigilantes. Vigia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está ali, circundando. Porque os anjos do Senhor estão à nossa volta. Mas ele está no outro lado, circundando. Ele está procurando alguém que ele possa tragar. Ele fica como um leão rugindo. E se você anda por caminhos escusos, o que acontece é que ele te pega.
A luz significa a salvação. O Messias é a única alternativa. Se o povo optar por continuar no caminho das trevas, eles ficarão cegos. Se você continuar optando pelo caminho das trevas, você vai ficar cego. Você não vai enxergar mais o caminho. Você vai perder o seu rumo. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A gente está acostumado a andar com iluminação pública. Mas um dia você experimenta andar num lugar ermo, sem luz, e você vai ver como é difícil você caminhar. Depois de dar o aviso, Jesus ele não tem mais nada a falar. Ele se afasta. Terminou o seu contato com Israel, que não lhe deu adesão como Messias. Ele veio para os seus, João capítulo 1, e os seus não receberam. Talvez você diga sim para Jesus em uma parte das coisas. Talvez você diga não para Jesus em uma parte das coisas. Não serve. É melhor que você diga não totalmente. Jesus fala, através de Apocalipse, que se você ficar nessa condição, você não é frio nem quente, você é morno. Experimenta chegar em casa, esquentar um copo de água morna e tenta tomar essa água, ver o que vai acontecer com você. Vomitar. É o que Jesus Cristo fala. Nós não podemos ficar entre dois senhores. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele quis dar a última oportunidade deles escaparem da morte, mas eles não quiseram. Quantas pessoas não querem? João 12, versos 37 e 38. E apesar de ter realizado tantos sinais na sua presença, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías. Complicado, hein? Aqueles homens não creram para se cumprir a palavra de Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Algumas vezes eu me encontro nesse versículo. Eu pergunto, Senhor, quem creu na pregação? Eu vejo as pessoas caminhando nos mesmos caminhos, tendo os mesmos pensamentos, tendo as mesmas atitudes, semana após semana, os mesmos motivos de problema e discussão. Quem creu na pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem que é separado de Deus para realmente ouvir essa palavra e mudar? Porque as pessoas não mudam, continuam na mesma. Eu continuo na mesma, você continua na mesma. Você continua se apresentando na presença do Senhor com as mãos imundas, vestes sujas, lábios impuros, mente contaminada, vida repleta de desejos do seu coração, em que você não está nem aí para o que Deus acha ou o que Deus pensa. E aí no domingo, a gente se reúne mais uma vez aqui e a palavra ela vem na mesma vertente. E nós continuamos ouvindo e não praticando. Para aqueles homens, a lei ensinada pelos fariseus os impede de ver. A pergunta que eu faço para a igreja é: o que nos impede de ver? O que nos impede de mudar, de alterar? João 12, 37 e 38. E apesar de ter realizado tantos sinais na sua presença, não creram nele. A fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nos próximos capítulos, capítulo 13 e em diante, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele não mais fala ao povo de Israel, mas ele cuida só dos discípulos, só aqueles que estão próximos dele. A grande maioria dos judeus foi excluída, cortados por causa da sua incredulidade. A grande maioria foi excluída e nem mesmo os sinais milagrosos que João relata foi capaz de quebrantar o coração daqueles homens. Dia após dia Deus mostra como Ele é grande na sua vida. Tem coisas que você não consegue enxergar. Talvez na glória o Senhor Ele te dê a oportunidade. Essa semana, tanto Helena, foi muito rápido, por isso que eu não avisei no grupo. Tanto Helena como o Felipe passaram mal, foram para o hospital. Poderiam não estar aqui hoje. Ô pastor, está amarrado. Mas podia. Gente, poderia ter acontecido alguma coisa. É simplesmente um medicamento errado ser ministrado. Um vírus, uma bactéria entrar no organismo da pessoa e uma pessoa nova e forte, ela definha e morre. Poucos dias. Poucos dias. O que é que impede a gente de mudar? João 20, versos 30 e 31, na verdade,
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E os milagres que Deus faz na sua vida, fez na semana passada. Um milagre que não faltou alimento na sua mesa. Você abre a porta da sua despensa e você pode simplesmente dizer assim: eu não quero comer isso. Você abre a sua torneira e tem água. Tem países na terra em que essa água não existe. Ela é muito racionada. Em nenhum momento você abriu o armário e falou assim: não tem nenhuma roupa para eu vestir, nem um sapato para eu colocar. Pelo contrário, temos várias opções. As blusas, os vestidos, elas se amassam no nosso armário, porque o nosso armário ele continua teimando em não ser grande o suficiente para caber o que a gente tem. E aí manda passar a roupa, e aí você coloca lá, a hora que você vai tirar está amassada, porque o que? Tem demais. 50 camisas, 30 camisas, 20 sapatos. Você olha e fala assim: quantos pés eu tenho que ter para usar tudo isso? Mas eu quero é mais. Isso todos são milagres de Deus na sua vida. E você não consegue olhar, nós não conseguimos olhar para o nosso armário, para a nossa despensa e ver como um milagre de Deus. Milagres foram registrados nas Escrituras para que as pessoas creiam. Milagres ocorrem na tua vida para que você crê, e você continua não crendo. Eles são como os antigos israelitas a quem Moisés falou. Deuteronômio 29, 3 e 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Estamos com fome, Senhor. Ele manda maná. Queremos comer carne, Senhor. Ele manda codornizes. Queremos água de novo. Fere a rocha. Não quero isso. Eu quero os melões do Egito. Eu quero o que está no passado. Eu quero o que eu não tenho. Insatisfação. Isso é algo que acontecia e continua acontecendo. Essa circunstância pode levar muitas pessoas a perguntarem: como os judeus chegaram a tão profundo erro? A pergunta que eu faço é: como você, como nós, como igreja, cometemos o mesmo erro? A mesma coisa. A mesma coisa. Nós lemos as Escrituras e criticamos os judeus pelas ações deles, e nós fazemos o mesmo. A resposta é que a fé, ela não provém do nosso coração. A fé provém de Deus. É um dom gratuito de Deus. Se Ele te dá essa fé, você tem. Se Ele não te dá, então a culpa não é minha. A responsabilidade sua é buscar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você se dedica ao estudo da palavra, o que acontece é que essa fé, ela vai sendo embutida no seu coração, e seu coração muda. Agora, se a sua preocupação é apenas com a próxima conta de água a pagar, a sua preocupação é com a multa do carro, ou com o trabalho que você tem de desenvolver, só isso, o que acontece é que a sua fé, ela continua a mesma. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Graça, você não paga nada. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir fé. Certa feita, um mágico encontra os discípulos e diz para eles assim: se eu te der um tanto de dinheiro, vocês me batizam com o Espírito Santo para eu também fazer milagre? A fé não é comprada. A graça, ela não é comprada. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Isaías, 600 anos antes de Jesus Cristo proferir essas palavras, ele já avisou: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus Cristo, ele pregou para aquela grande multidão. Saíram com eles os mesmos 12 que tinham chegado. E daqueles 12, um ia se perder ainda. Bem poucos vão crer no Evangelho. Bem poucos. Poucos querem o Evangelho. Não estou dizendo que a nossa igreja é a igreja que prega a palavra verdadeira. Para de me imitar, hein?
Eu faço assim, ela faz também. Bem poucos creem no Evangelho. Não ache que a nossa igreja ela é a única do mundo, porque não é. Tem centenas, milhares, milhões de igrejas, sei lá, que pregam a palavra de Deus. Eu me atento, eu me preocupo em oferecer para você o remédio para que você possa ser curado. É isso que eu me preocupo. Mas bem poucos creriam no Evangelho. Esse resultado foi assim antes e é assim nos dias de hoje. Hoje nós temos um candidato para Brasília que ele é um pastor. Um pastor que não é pastor, porque ele deixou o pastorado ou faz um pastorado mais ou menos. Será que é isso que Deus quer? Será que é disso que Deus deseja para mim e deseja para você? Aqueles homens não se aproximam da luz, permanecem nas trevas, e assim pesa sobre eles a reprovação de Deus. Você quer ficar nas trevas? O que vai acontecer é que você vai passar pela reprovação de Deus. João 3,36. Por isso quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pergunta para você nessa noite é: aqueles homens disseram não, você diz o quê? Não adianta falar sim. O que vai demandar o seu sim ou o seu não é o que você vai fazer com esse ensinamento. Só isso. Amanhã, quando você acordar, como que você vai proceder? Esse é sim a Jesus ou é o não a Jesus? Senhor, em nome de Jesus, queremos orar, clamando a Ti, Pai querido, que nós não sejamos encontrados entre aqueles que negaram ao Senhor. A nossa profissão de fé é que nós cremos. Nós fomos batizados, logo mais nós estaremos recebendo a Santa Ceia. Mas tudo isso, Pai, não passa de símbolo sem sentido, se o nosso coração não for realmente convertido. Por isso pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor gere em nosso coração o amor, a graça, a obediência, que nós possamos, segundo a Tua boa vontade, Pai, reconhecer que somente o Senhor é o Cristo, somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Encontre-nos, Pai, cura-nos, Pai, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, que nós possamos, Pai querido, nesta semana, demonstrar, Pai, que nós entendemos, demonstrar que nós dizemos sim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.